Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. E Efésios é uma carta que ela é conhecida como a carta mais direcionada para a igreja. Ela fala praticamente o tempo todo para a igreja, né? Como uma aplicação para a igreja, como a igreja tem que ser, como a igreja tem que agir. E hoje não vai ser diferente. Eu vou orar mais uma vez antes da gente começar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança. Obrigado por essa chuva que a gente precisa, Pai. Tem estado tão seco esses dias, esses meses passados. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado sobre nós essa chuva, Senhor. Me abençoe, Pai, para que eu consiga falar de acordo com a Sua palavra e que eu consiga expressar o que a Sua palavra quis dizer, Senhor. É isso que eu te peço. Também abençoe aqueles que não puderam estar aqui, Pai, seja qual for o motivo, e que a gente possa, Pai, ser mais um corpo de Cristo propriamente dito, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em Teu nome. Amém. Então, irmãos, esse foi o nome da série que eu dei para Efésios, essa série de Efésios que eu estou dando, né? Eu sou igreja, mas aqui eu não sei se os irmãos conseguem ver. Eu aqui são várias pessoas formando uma igreja prédio, que no caso significa que nós somos igreja. Eu sozinho não sou igreja. A minha esposa sozinha não é igreja. Nós, o corpo de Cristo, somos igreja quando nós estamos unidos. E para a gente relembrar, anteriormente nós vimos que Deus não faz acepção de pessoas e que todos os que são cristãos bíblicos. Por que eu deixei isso aqui entre parênteses? Porque existe o modo como a Bíblia fala do cristão e existe como o mundo fala do cristão. O mundo fala o quê? Cristão é todo aquele que vai numa igreja, seja qual for a denominação, se falar de Jesus, ou se falar, simplesmente se dizer cristão, seja qual for a denominação, seja qual for a seita, e não é isso que a Bíblia fala. Por que eu quero deixar isso aqui bem claro? Porque para a gente não pensar que, poxa vida, que todas as pessoas, todos os cristãos do mundo, mas não, são os cristãos de verdade, que não é de denominação. Então, todos os cristãos bíblicos que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eles são parte do corpo. Esses são parte do corpo. Quem não faz parte do corpo não é cristão. E esses cristãos, eles têm a mesma importância e dignidade diante de Deus. Não importa a cor, cultura, língua ou nacionalidade, todos fazem parte da igreja, corpo de Cristo. Aqui também eu não estou falando que quem não é cristão não tem dignidade diante de Deus, não tem importância para Deus, que Deus despreza. Não é isso. A gente está falando aqui no contexto da igreja, que no capítulo anterior, o que a gente viu? A gente viu muito sobre, a igreja em si, não existe uma pessoa melhor ou pior no corpo de Cristo. O Dever é o pastor, quer dizer que o Dever, por ser pastor, ele tem uma importância maior para Cristo. Ele tem vamos dizer assim, uma conexão maior com Deus. Não, todos nós temos a mesma importância no reino de Deus. Lógico que cada um tem papéis e funções diferentes. E a gente vai ver um pouco sobre esses dons hoje também. Ou seja, a igreja é uma só, todos têm a mesma importância e papéis diferentes. Não existe racismo, vamos dizer assim, na igreja, no corpo de Cristo. E hoje, no capítulo 4, nós vamos ver como esse corpo no caso, o corpo de Cristo, né? Deve ter os membros unidos uns aos outros, e principalmente com o cabeça, que é Cristo. E falando em Cristo, veremos como temos que amadurecer e ter o Senhor Jesus como meta. Eu quero que os irmãos lembrem-se
dessa palavrinha, né? Meta. Qual que é a sua meta de vida? Qual que é a sua meta? O que você almeja conquistar na vida? E membros aqui somos nós. Todos nós aqui somos membros do corpo de Cristo. Então, antes da gente entrar no texto, eu queria fazer essa pergunta para os irmãos, né? E é engraçado porque quando a gente vai procurar imagens para a gente falar sobre meta, sabe, colocar umas imagens no Google, aparece todo esse tipo de frase de efeito, frase para postar, sabe? Qual que é a sua meta? Minha meta é ser feliz, não perfeito. Seu sonho é a minha meta. Minha meta, meu sucesso. Minha meta de vida é me fazer feliz. Não vivo para agradar ninguém. Sabe o que tem de comum todas essas metas aqui que a gente leu? Todas elas são exatamente o contrário da meta que a gente tem que ter como corpo de Cristo. Todas essas metas aqui é o quê? Voltando para si mesmo. Eu quero ser feliz. Eu quero, meu sonho, meu sucesso. Minha meta é me fazer feliz, não vivo para agradar ninguém. Isso aqui no corpo de Cristo, aqui na igreja, não tem nenhum sentido. Porque a gente vai ver, e a gente tem visto, né, que o corpo ele tem que trabalhar consigo mesmo, para a felicidade, vamos dizer assim, do corpo inteiro. Eu vou procurar, o que Jesus ensinou para a gente? Eu vou procurar primeiro a felicidade, eu vou procurar primeiro o meu benefício ou do meu irmão? Do meu irmão. Então, qual que é a minha meta? Eu não estou falando aqui que a gente não pode ter metas, que nem, por exemplo, essa imagem do meio aí, né? Meu sonho é ter a casa própria, o carro próprio. E assim, eu acho que a grande maioria das pessoas aqui tem esse sonho, se não conquistaram isso ainda, né? E isso aqui são coisas que a gente tem que realmente almejar. Só que isso aqui não pode ser, poxa vida, isso aqui é o centro da minha vida. Eu vou fazer o que der para eu poder conseguir essa casa. Eu vou deixar de ir na igreja, eu vou deixar de cultuar, eu vou deixar de dizimar, eu vou deixar de contribuir. Por quê? Porque eu tenho a meta da minha casinha. E isso não é o que nós temos que ter como meta. Mas vamos entrar no texto propriamente dito. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. E o título da pregação de hoje vai ser Um Corpo Maduro. Eu peço que os irmãos abram em Efésios 4, a gente vai ler do versículo 1 ao 16. Apenas esses 16 versículos hoje. Eu vou ler corrido o texto, e depois a gente vai aos pouquinhos, para ver melhor e mais detalhado o texto. Diz assim o versículo 1. Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, esse texto é muito rico. Quando eu comecei a destacar os comentários que eu faria sobre, né, eu falei assim, não, eu não posso destacar tudo que eu queria falar, porque senão não vai dar tempo. Mas tem tantas verdades nesses 16 versículos, tem tanta informação, tem tanto conhecimento para a gente, que eu vou tentar dar uma resumida aqui no que eu acho que seriam os pontos mais importantes, né? Voltando aqui para o versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Por isso eu, aqui é Paulo falando, prisioneiro no Senhor. A gente lembra que Paulo aqui ele estava preso em Roma. E por que ele estando preso em Roma, ele fala assim, não, eu sou prisioneiro do Senhor, eu sou prisioneiro de Cristo. Por que ele fala dessa maneira? Porque ele sabe que, mesmo ele sendo prisioneiro dos romanos, prisioneiro dos homens, ele na verdade está lá por conta do serviço que ele está prestando a Cristo. Por ele ser fiel a Cristo, por ele estar indo pregar a Cristo. É por isso que ele tem a oportunidade de estar preso, vamos dizer assim. Então ele reconhece que, em primeira instância, ele está preso, ele é um prisioneiro de Cristo e depois dos homens. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Peço que vocês vivam de maneira digna para o que vocês foram chamados. Para o que os Efésios foram chamados? Para que nós fomos chamados? Qual que é a nossa vocação como igreja? O que a gente tem que fazer como corpo de Cristo? E a gente tem que viver de maneira digna. Aqui não está falando, olha, vocês têm que viver de uma maneira que para vocês merecerem a vocação, vocês têm que merecerem a salvação, vocês têm que, não está falando isso, está falando o quê? Vocês já estão, ok, vocês já faz parte do corpo, agora vocês têm que fazer jus ao nome, vocês têm que ser pequenos cristos, né? O cristão nada mais é do que um pequeno Cristo, deveria ser, né? A gente teria que ser um bom exemplo, um pequeno exemplo de Cristo. As pessoas teriam que olhar para a gente, para a nossa vida, conhecendo a gente e falar assim, olha, o que esse cara tem de diferente? O que essa mulher tem de diferente? Aí, a hora que elas vão perguntar para a gente, a hora que vai pesquisar um pouquinho, ele é cristão, ela é cristã. Por isso que faz essa diferença. Versículo 2. Falando ainda da vocação, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Estudando um pouquinho mais esse texto, eu descobri que, na verdade, o suportando aqui, não é suportando aquela pessoa chata que você não gosta, que você vai para a igreja pensando, poxa vida, eu vou encontrar a Helena lá, que dificuldade. Não é esse suporte, é o suporte de segurar. Por exemplo, vou usar a Helena de novo. A Helena está precisando de ajuda, ela escorregou, torceu o pé, ela está mancando. O que tem que fazer? Eu vou lá, vou suportar ela, vou ajudar, servir de suporte. Vou ajudar ela até que ela consiga chegar dentro da igreja, até que ela possa sentar. Mas isso em várias áreas. E eu achei muito legal, porque eu dei uma boa pesquisada
antes de comentar sobre esse texto, porque eu achei ele em alguns aspectos complexo. E um dos pastores que eu ouvi comentando sobre esse texto disse que isso aqui teria sido o maior escândalo a primeira vez que se alguém não crente tivesse lido isso. Por quê? Antes de Cristo, antes do Senhor Jesus, a humildade, a mansidão, longanimidade, nada disso era tido como uma boa característica, uma virtude. Isso. Não era considerado uma virtude, não era considerado poxa vida, olha, como aquele cara é manso, como que aquele cara é humilde. Isso era considerado fraquezas. Cristo que transformou isso em boas características para a gente. Na época, era bom você ser exatamente o contrário, você chegar e você falar assim, não, eu sou o cara, eu sou tal pessoa, poxa vida, eu leio a Torá todo dia, eu vou no templo, eu dizimo, eu grito aos céus, eu me visto dessa forma. Só que Cristo ele nos ensinou de outra forma, que é para a gente ser humilde, que é para a gente ser manso. A humildade, a gente já tem até uma certa... A gente sabe o que é, mas é difícil, né? É difícil a gente buscar o que é do outro antes do nosso. Se tem alguma coisa que a gente quer e a gente fala assim, não, mas peraí, será que todo mundo já pegou esse pedaço de bolo? Se a gente está com fome, a nossa natureza eu vou lá antes que acaba. Eu não quero deixar. Eu não quero passar fome. Mansidão. Eu gostei também como esse pregador comentou sobre a mansidão, que seria alguém que é demorado em buscar os seus direitos, em buscar o que é seu. Vamos supor que a Helena, vou usar a Helena hoje, que a Helena tenha pegado a minha Bíblia. E eu sei que a Helena pegou a minha Bíblia. Uma pessoa mansa, ela não vai chegar e falar assim, me devolve, que não sei o quê, isso é meu. E, detalhe, isso não tem nada de errado, mas está errado do jeito que a pessoa está fazendo. Se eu chegar e sair gritando, fofocando para os outros, aí está errado. Eu teria que chegar na Helena e falar, olha, a Bíblia que você pegou é minha, sabe? Ela me pertence, de modo manso, de modo como Cristo faria. Versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, tudo o que for fazer, aqui pensando no corpo de Cristo, tudo o que for fazer, é que a gente faça para tentar preservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Para preservar a paz, para preservar a comunidade. Vamos supor, de novo, o mesmo exemplo. A Helena pegou alguma coisa minha. Eu não vou chegar aqui, aproveitar que eu posso subir no púlpito, por exemplo, e falar assim, olha, a irmã Helena pegou a minha Bíblia. O que isso vai fazer com o corpo? Isso aí vai fazer um estardalhaço. Primeiro eu vou tentar chegar nela, primeiro eu vou conversar com ela, primeiro, a gente vai tomar os modos certos de fazer a coisa. A gente vai tentar fazer tudo em comunidade para que não destrua a comunidade. Versículo 4. Aqui, esses 3 versículos aqui, do 4, 5 e 6, a gente vai ver um monte de vezes. Isso aqui é Paulo demonstrando, através da repetição, que tudo o que a gente segue, vamos dizer assim, tudo no cristianismo, vamos dizer assim, é uma unidade. A Trindade é uma unidade. O corpo de Cristo tem que ser uma unidade. Todos os membros ligados ao cabeça, ligados ao Espírito, um só batismo, uma só crença, uma só esperança. Mas vamos lá, versículo 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos.
Queria destacar aqui também, quando ele fala um só batismo. Aqui fala do batismo, muito provavelmente, o batismo do Espírito Santo. E quando a gente se converte. Só existe um batismo, assim, tirando aquela ideia de existir várias experiências sobrenaturais. O Espírito Santo entrou uma vez, ele saiu, ele entrou, ele saiu. No Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, a gente vê que o Espírito ele vem e ele habita. Ele não sai. Se você tem o Espírito, você não perde ele. Então, só um batismo. Um só corpo. Aqui, o corpo de Cristo. Só existe um corpo de Cristo. Eu não sou do corpo de Cristo do Brasil, mas eu sou da Itália. Eu não sou o corpo de Cristo da Itália, mas eu sou dos Estados Unidos. Não. É só um corpo, em todo mundo, de todos os crentes, independente de língua, independente de cultura, independente do que do horário que acorda, do trabalho que faz, só existe um corpo de Cristo. Um só Espírito, Espírito Santo, e uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, Senhor Jesus, uma só fé, um só batismo. Está falando um e uma tantas vezes por quê? Para que a gente entenda que, poxa vida, é um só. Só que mesmo assim, a gente acaba, eu falo por mim, porque a gente lê, a gente sabe, poxa vida, o corpo tem que ser unido, o corpo tem que trabalhar junto, o corpo tem que trabalhar em benefício do outro, mas a gente sai daqui e fala assim, agora eu vou buscar o que é meu. Domingo, sábado, a gente vê, mas não é assim. A gente tem que ser um corpo. A gente tem que se preocupar um com o outro, a gente tem que buscar o amigo. O amigo não veio hoje. Vou perguntar por quê. Será que tal pessoa que não tem carro vai conseguir vir hoje por conta da chuva? Vou perguntar para a pessoa. E é difícil isso, porque é raro a gente pensar no outro, né? A gente geralmente pensa na gente, né? A gente pensa, poxa vida, mas eu já vou chegar atrasado no culto, eu vou ligar para o irmão. Não, deixa aí ele que se vire. Mas a gente não pode ser assim. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Esse versículo aqui, ele está eu não vou dizer confuso, mas assim, ele já é um pouquinho mais difícil da gente entender se a gente pegar ele fora do contexto, assim, mas a gente tem que lembrar o que a gente acabou de ler. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui está falando dos dons. Então, os dons que nós temos, os dons que a gente tem no corpo de Cristo, que Cristo deu para a gente, Ele deu a partir da bondade dEle, do dom dEle. E aqui, irmãos, todos nós temos dons. Mas eu não sei qual é o meu dom. Mas eu acredito que eu não tenha dom. Tem sim. Todo crente tem pelo menos um dom. E assim, a gente vai ler mais para frente uma lista de dons, mas assim, essa não é uma lista completa, não existe apenas esses dons. E outra coisa que eu já tinha visto antes, mas a gente acaba esquecendo, que os dons, é óbvio isso, a hora que eu for falar, os irmãos falam assim, mas isso é óbvio. Mas assim, eu pelo menos havia me esquecido e não havia me tocado nisso. Que os dons que Cristo dá para a gente, os dons que a gente tem, são para agir no corpo de Cristo. Vamos supor, a Helena de novo. A Helena joga bem em futebol. Esse é um dom que Cristo deu para ela? Não é um dom do Espírito, é um dom que ela tem para ela. Isso não quer dizer que ela não possa jogar bola e ser famosa um dia e dar testemunho, mas o dom em si é alguma coisa que a gente faz em comunidade, que a gente faz no corpo. É alguma coisa, alguém que canta, alguém que serve na manutenção do templo, alguém que controla o som, alguém que dança, alguém que... O quê? Faz exatamente. Faz todas essas coisas, mas no corpo. Todos nós temos um dom. Se a gente fala assim, eu não sei qual é o meu dom, é porque talvez você não esteja buscando, não esteja servindo. Mas esse dom é para servir. Isso que é o legal, porque assim, Cristo não deu nenhum dom para a gente para benefício próprio. Cristo não deu nenhum dom para tipo assim, beleza, agora
com isso aqui eu vou fazer muito dinheiro e acabou o resto. Esse dom foi feito para ser usado no corpo, com os irmãos, com os membros, com os outros membros. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui, Paulo está cotando o Salmo 68. Ele está falando, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está usando esse salmo, falando o seguinte, olha, esse salmo escrito na época, há mais de 1000 anos atrás, na época fazia 1000 anos que Davi já havia morrido, e esse salmo aqui inspirado, aqui Davi estava falando de Cristo, sem saber, por conta da inspiração. E ele está falando o seguinte, olha, esse salmo aqui, na verdade, está falando de Cristo. Está falando do que ia acontecer com Cristo, né? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, quando Jesus ele ressuscitou, ele prendeu a prisão, vamos dizer assim, ele prendeu o domínio do pecado e deu dons para a gente. Ele acabou com a condenação do pecado e deu dons para cada um de nós. Versículo 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui, irmãos, está falando de descer às regiões inferiores da terra, não está falando que Cristo desceu até o inferno, que Cristo foi visitar o diabo, não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui que está falando é uma linguagem poética para falar o seguinte, olha, ele estava no céu e ele veio à terra, e foi isso que aconteceu. Cristo, ele tinha tudo, ele é Deus, né? Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento, mesmo quando ele veio para a terra, ele não deixou de ser Deus. Mas ele veio aqui, ele desceu, aí depois ele subiu. O que está querendo dizer? Ora, o mesmo que subiu, ele também já tinha descido. Então, mais um testemunho, olha, para vocês terem certeza de que não foi outra pessoa, que no caso que está falando esse texto aqui, o mesmo que subiu, desceu. E quem que desceu por nós e ressuscitou e subiu? Cristo. Ele está deixando aqui, sem sombra de dúvidas, que ele está falando de Jesus Cristo. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E isso aqui não está falando, de novo, isso aqui não está falando que esses aqui são os únicos dons. Até porque, se os irmãos repararem bem aqui, quase todos esses dons aqui têm relação com a palavra. Ou com o ensino da palavra, ou com o pregar a palavra, ou com o levar a palavra. Apóstolos. Quantos apóstolos já existiram? Não sei, eu deixei a resposta ali, não era para ter deixado, mas 14 apóstolos já existiram. Foram os 12, aí Judas traiu, aí o que acontece? A igreja ora e elege Matias como no lugar de Judas, e depois Cristo aparece para Paulo, e para Paulo, aparece para Paulo que a gente até brinca, né? Ele chegou para Paulo e Paulo caiu do cavalo. Mas assim, o texto não fala que Paulo estava no cavalo, mas foi uma surpresa para Paulo. Chegou para Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo foi consagrado como, vamos dizer assim, o 14º discípulo, apóstolo, desculpa. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, irmãos, tem tantas pessoas que se dizem apóstolos hoje em dia, tem tantas igrejas que dizem que, o apóstolo tal, o grande apóstolo, e isso e aquilo. Tem até igrejas, seitas, na verdade, que dizem que a sucessão apostólica continua, ainda existem 12 apóstolos, aí a igreja lá tem 12 anciãos que consideram como apóstolos. Aí quando um morre, vamos trazer outro apóstolo. Então, mas não é isso que a palavra fala.
Só houve 14 apóstolos. Então, já dá para a gente cortar um desses aqui. Profeta. Eu não sei quantos irmãos sabem, mas assim, existem muitos livros de profecia na Bíblia. O Antigo Testamento tem muitos profetas. Profetas maiores, profetas menores, mais conhecidos, menos conhecidos. E eu não sei se os irmãos sabem, mas 95% do que todos esses profetas dizem são advertências em relação à palavra que Deus deu e que o povo não está seguindo e que vai cair e vai chegar desgraça para o povo. Está advertindo. Você olha, 95% não é coisa nova, não é coisa de... Pessoal, a palavra fala que é para fazer isso, isso, isso. Vocês não estão fazendo nada. Vai acontecer isso, isso e isso. 95%. E esses caras sofreram. Só 5% dessas profecias a gente considera que são profecias em relação ao futuro. E na própria Bíblia, no Novo Testamento, é dito que não existem novas profecias. Então, mesmo esses 5% da Bíblia, que fala sobre coisas que não haviam sido faladas anteriormente, que foram inspiradas por Deus, acabaram. Acabaram, no caso, profecias novas. Então, quando alguém vem para o irmão, para a irmã e fala, olha, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, a gente tem que adorar tal coisa, a gente tem que fazer isso, a gente tem que... Irmãos, passa pela palavra. Pensa na Bíblia como se fosse uma peneira. O que passar da Bíblia, beleza. O que não passar dessa peneira, não é o que Deus quer para a gente. Deus deu a palavra dele para a gente usar. A gente vai ver mais para frente, né, que a gente tem que ser maduro e que a gente não pode ser levado pelas inconstâncias da vida, que a gente tem que ser adulto, não como crianças. Mas a gente ainda vai chegar lá, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, Cristo concedeu esses dons para os membros, para nós, para o corpo de Cristo, e olha só, com vistas, ou seja, para quê? Ele está falando assim, olha, ele deu esses dons, mas não foi só Deus não deu o dom de mestre e pastorado para o Devair, para simplesmente ele vir aqui ganhar glória para si mesmo e fazer o que ele quiser. Foi com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são santos? Somos nós. Santos significa separado. Nós temos que ser separados. Separados de quem? Do mundo. Nós somos santos, nós devemos ser santos. Nós temos que ser separados do mundo. Então, o Devair, vou usar o Devair de exemplo, ele é pastor, ele é mestre, para que o corpo seja aperfeiçoado, para que os santos sejam aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui tem um ciclo. Por que tal membro tem essa função? Para ajudar o restante, para ajudar os outros membros. E os outros membros, com isso, vai fazer com que o corpo cresça, o corpo seja edificado, o corpo seja aperfeiçoado. Então, aqui tem um ciclo. Existe os dons, o que a gente faz com os dons e o que os dons causam na igreja. O benefício que isso traz para os outros membros. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a gente vai se aperfeiçoando como corpo de Cristo a gente vai se aperfeiçoando, e como indivíduo também, no caso, mas indivíduo dentro do corpo, a gente vai se aperfeiçoando até que a gente chegue à altura de Cristo, vamos dizer assim. Aqui, irmãos, Paulo não está falando que um dia a gente vai ser bom o suficiente para ser comparável com Cristo. Ou que a igreja vai chegar a um ponto que, tipo assim, nossa, não tem nada de errado. Está perfeito aqui. Jesus não precisa nem voltar, porque aqui já não tem a gente não passa nem mais fome. Ninguém nem mais dorme.
Não é isso que Paulo está falando. Vai acontecer, a plenitude propriamente dita, a gente só vai ter quando a gente estiver no céu. Na segunda vinda de Cristo, da glorificação dos nossos corpos, enfim. O que Paulo está falando aqui é que a gente vai tentar, vai conseguindo, vai aumentando, vai melhorando, e lógico, a cereja do bolo só vai acontecer na glorificação. Mas a gente tem que ser maduro, nós temos que ter a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eu acho legal isso aqui porque, ao mesmo tempo que é uma meta, nossa, não tem uma meta melhor, né? Qual que é a sua meta de vida? Eu quero ser igual a Cristo, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero ser manso como Ele. A pessoa fala assim, se a pessoa for cristã, né, você nunca vai chegar, né? Não mesmo, mas eu vou tentar, eu tenho que tentar. É legal porque é uma meta que, assim, ao mesmo tempo que a gente não consegue atingir, é a melhor meta que a gente poderia ter. Eu poderia pegar e falar assim, por exemplo, sei lá, eu quero ser como tal pessoa que é super importante, quero ser como tal evangelista, não sei quantos já ouviram falar do Billy Graham. O Billy Graham converteu milhares de pessoas. Eu não era vivo, mas assim, teve uma vez que ele veio até no Brasil e pregou no Maracanã. Milhares de pessoas se converteram com a pregação desse homem. Lógico, através da pregação desse homem, quem convence é o Espírito, mas foi através da vida desse homem. Eu poderia muito bem pegar e falar assim, olha, eu quero ser que nem o Billy Graham. E a gente pode falar assim, eu quero ser que nem o Billy Graham, eu quero ser que nem João, eu quero ser que nem Paulo, eu quero ser que nem o Nicodemos, vamos dizer assim. Mas assim, a gente não pode colocar uma meta humana, a gente tem que colocar a meta de Cristo. E a gente tem que tomar cuidado com as metas que a gente coloca também, porque quando a gente coloca uma meta humana, os humanos erram, as pessoas são imperfeitas. Vamos supor que eu goste muito, vou usar o Devair. Cara, o Devair é uma pessoa 100%, cara, gosto muito dele, mas ele é humano. Uma hora ou outra ele vai pisar na bola. E se eu deixar minha esperança, minha meta de vida no Devair, uma hora eu vou, opa, mas peraí. Caramba, o Devair pisou no tomate ali. Eu não. Tem até a chance de você se decepcionar, de você se ensorbecer. Agora me confundi a palavra. Assim, porque vamos supor que tudo suposições. Vamos supor que eu consiga superar o Devair em algum aspecto. Aí o que eu faço? Nossa, agora eu estou melhor que a minha meta. Sou um cara bom mesmo. Por isso que a nossa meta, o nosso objetivo tem que ser Cristo. Tem que ser o melhor que existe, vamos dizer assim. Versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu estava até comentando com a Gabi, um pouco antes da gente vir para cá, que no primeiro evangelismo que a gente fez esse ano, que foi das garrafinhas, enquanto a gente estava distribuindo as garrafinhas, teve um casal que eu fui dar a garrafinha e fui falar, falei assim, nossa, a gente também tá evangelizando. Falei, nossa, que legal, né? Aí eles pegaram e me deram um papel também. Eu dei a garrafinha, eles deram o papel. Falei, legal, eu botei no bolso. E o papel ficou no bolso, eu cheguei em casa, eu coloquei na minha mesa, e hoje, quando eu estava dando uma organizada, eu falei assim, nossa, é aquele folheto, né? Falei assim, eu vou dar uma lida nesse folheto. Eu não vou falar o nome da igreja, mas estava falando sobre, começou bem, né? Olha, porque Cristo salvou a gente, não sei o quê, beleza, bacana. Aí daqui a pouco, aí Deus mandou um profeta. Eu falei assim, mas peraí, deve estar falando de Cristo, né? Não, aí era um nome americano, um nome inglês, né? Era um profeta, entre aspas, e ele vai compartilhar as novas visões, e isso não sei o que. Aí tinha a data, tinha o local, tinha tudo. Eu falei, E esse versículo aqui na hora, eu falei, nossa, aqui vai servir certinho, porque é exatamente isso, né? Para que a gente seja maduro, para que a gente seja pleno, para que a gente tenha conhecimento, para que a hora que chegar uma coisa dessa, você fala assim, opa, mas profeta, um novo apóstolo, o que será que a palavra de Deus diz sobre isso, né?
que a palavra de Deus será que diz sobre novas revelações? E está na Bíblia e acabou. Assim, eu também não posso falar que, poxa vida, esse cara só devia estar falando bobagem. Mas assim, se eu tivesse ouvido o que ele tinha para falar e ele falasse alguma coisa fora da Bíblia, aí eu teria que saber que isso não é para mim. Eu tenho que saber que, poxa vida, isso aqui não é do corpo de Cristo. Isso aqui não é para o corpo de Cristo. Isso aqui é para quê? Para atrair pessoas que são como crianças, que são arrastadas pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Um pregador que eu estava ouvindo, um dos pregadores que eu ouvi dessa mensagem, ele falava que novas doutrinas, novas revelações é igual chiclete. Você coloca na boca e é doce, é uma delícia. Só que passa 30 segundos, passa 1 minuto, aí você só está mascando borracha. Aí o que você faz? Você gosta e vai atrás de uma nova. Você vai pegar um outro chiclete. Por quê? Esse aqui não tem mais gosto. E doutrina fora da palavra é desse modo. Na hora, nossa, que beleza, que maravilha, que legal. Aí daqui a pouco passa, você começa a ver, está errado, isso não é legal. Então a gente tem que ser maduro. A gente não pode ser que nem criança. Deu muito certo também a música que foi cantada aqui, né? Cristo, como é que é? Cristo me aceita como estou? Não, eu venho como estou. E realmente, a gente tem que vir para Cristo como a gente está. Não importa como a gente está, a gente tem que vir para Cristo. Só que a palavra não diz que a gente tem que ficar do jeito que a gente está, que a gente veio. Eu cheguei de um jeito, eu estou congregando, vamos dizer assim, eu estou me aperfeiçoando em Cristo, eu estou fazendo parte do corpo, e eu não vou ficar do jeito que eu estava. Eu não vou continuar uma criança, eu vou crescer. Eu vou aprender, eu vou me aperfeiçoar, eu vou aprender as virtudes de Cristo, eu vou começar a seguir o exemplo dele. Eu não vou continuar imaturo. Assim como qualquer pessoa, ninguém nasce bebê e fica bebê para sempre. No reino também é assim. Você nasce no reino, quando você crê, e você vai crescendo. Você vai se aperfeiçoando. Você vai melhorando. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Voltando, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça, Cristo. Irmãos, a verdade sem amor, ela machuca. Eu não posso chegar que nem Jonas, sair gritando, falando assim, vocês não se arrepender, vai todo mundo morrer. Vai ser todo mundo queimado aqui. Todo mundo vai para o inferno. Se você chegar falando isso, você vai só machucar as pessoas, vai afastar as pessoas, não vai convencer ninguém. É lógico que no episódio de Jonas, Deus que convence, né? Que é realmente quem convence, ele usou Jonas, apesar de Jonas, para que a mensagem chegasse. Mas, da mesma forma, que se a gente chegar em amor, mas sem a verdade, não serve de nada. Eu chego para o Deus e falo, nossa Deus, você é um cara tão legal, cara. Você é bacana, eu gosto tanto de você é gente boa, legal. Aí pego e vou embora. O que adiantou isso aí? Não adiantou de nada, eu não falei nada para ele. Eu não falei a verdade para ele. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o evangelismo que a gente faz. É lógico, que nem ontem a gente fez. A gente saiu entregando o versículo, entregando a mensagem. A gente não tem o mesmo tempo de chegar, sentar com a pessoa e explicar, esse é o plano de salvação, é assim, assado. Mas se a gente considera que dar um abraço em alguém, gosto muito de você, isso é evangelismo. Jesus te ama.
isso é evangelismo, a gente tem que rever. Porque não tem, apesar de ser verdade, não é uma verdade completa. Beleza, Jesus te ama, mas você tem que se arrepender. Você tem que entender que você é pecador. Você tem que entender que você tem que mudar a sua vida. A gente tem que fazer a parte toda, vamos dizer assim. Então, o amor sem verdade é inútil, e a verdade sem amor só machuca, só afasta as pessoas. Versículo 16. De quem todo o corpo, voltando falando do amor, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Se a gente falar da verdade, e fazer isso em amor, viver a verdade, fazer a verdade, falar da verdade, em amor, a gente vai crescer com o cabeça, que é Cristo. Lembrando que se a gente não tiver no cabeça, a gente não cresce, a gente está morto. Não existe corpo sem cabeça. Não existe corpo vivo sem cabeça. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor de Cristo. Aqui está falando muita coisa, mas vamos tentar dar uma resumida. De quem todo o corpo que está bem ajustado, que está consolidado, está falando o que aqui? Todo o corpo que está ligado em Cristo, e que ele está bem ajustado, que ele está trabalhando em conjunto, não tem um membro brigando com outro membro, não tem uma mão tentando puxar o pé, não tem um dedo tentando furar o olho, está todas as juntas, todos os membros, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor de Cristo. A gente cresce, a gente progride, a gente vai para frente, se a gente estiver junto. Se a gente não estiver junto, não adianta de nada. Eu vou ficar da minha casa, eu falo assim, se eu vou orar muito pela igreja, eu vou ficar, eu vou dizimar, sabe? Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer essas coisas. Isso não quer dizer que, poxa, eu estou doente, eu quebrei a perna, eu estou ruim, eu não posso vir, está chovendo, não tenho carro. Isso não quer dizer que, nossa, você está em pecado mortal. Mas a gente tem que ter comunhão com os irmãos. A gente tem que estar junto. A gente tem que ajudar um ao outro. Eu tenho que chegar para ele e falar, então, como é que estão as coisas? Como é que vai? O que você precisa? Posso te ajudar? Você vai chegar e vai na programação que vai ter? Não sei. Sabe? Demonstrar preocupação. Isso não quer dizer que também que você vai chegar e não vai dar liberdade nenhuma para a pessoa. Vamos supor, a Helena não veio hoje. Helena, por que você não veio? Eu vi, mas por quê? Aí a gente está fazendo de novo a verdade sem amor. A gente afasta as pessoas. Por isso que uma coisa não vai sem a outra. A verdade tem que estar acompanhada do amor. E o amor tem que estar acompanhado da verdade. Com isso a gente cresce no corpo de Cristo. Mas enfim, voltando àquela pergunta do começo, né? Qual é a minha meta? Qual é a minha meta? O correto aqui, na verdade, seria qual é a nossa meta? Qual é a meta do corpo de Cristo? Lógico, isso é uma decisão nossa, de, poxa vida, eu quero seguir a Cristo, eu quero ter Ele como Senhor Salvador da minha vida. Mas se a gente faz parte da igreja, isso aqui já está embutido. A minha meta é Cristo. A meta da igreja é Cristo. A meta da igreja é trabalhar junto. A meta da igreja é trabalhar em amor e na verdade. Se edificando, melhorando, crescendo no corpo, fazendo a diferença no mundo. A nossa meta tem que ser Cristo. A nossa meta tem que ser o melhor que a gente poderia fazer. E é isso que eu queria deixar com os irmãos. Eu acabei falando bastante, mas é legal a gente ver que o corpo, ele não está simplesmente junto para se divertir, vamos dizer assim. É lógico que a gente consegue coisas boas, a gente consegue aproveitar, a gente consegue ter comunhão, e tudo isso é muito bom. Mas a gente tem que estar com Cristo, a gente tem que estar na verdade, e a gente tem que estar unido. Temos que ser um, temos que pensar em nós como um só. Amém? Eu vou orar para a gente encerrar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque
O Senhor nos dá a Tua palavra, o Senhor nos dá a Tua verdade, o Senhor nos dá tantos textos, Pai, tantos livros, tantos homens que foram inspirados, Pai, e puderam compartilhar tantas verdades maravilhosas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, Pai, para sermos parte do Seu corpo. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos parte do Seu corpo, Pai, parte da Sua igreja, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, a semana de cada um aqui, que a gente possa, Pai, e eu incluso recordar que nós não somos uma igreja, nós somos parte da igreja verdadeira, Pai. E a gente não consegue fazer o nosso papel longe dos irmãos, ou sozinho, ou simplesmente sendo egoísta, Senhor. Obrigado novamente por essa chuva maravilhosa que o Senhor está mandando para a gente. E obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. É isso que eu te peço e eu te agradeço em Teu nome. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus.